Quando a Janaína chegou hoje para a sessão, a gente foi entrar no elevador e ela já falou, não quero. É isso, eu já começo a sentir assim, aquele frio, a palpitação, começa a dar um calor. E o medo de entrar, se a porta ficar aí aberta, eu até entro, mas a hora que fecha a porta e fecha, eu já vou pensar, meu Deus, se esse elevador não abrir na hora que ele tiver que abrir, e eu vou querer sair. Então o fato de eu querer sair, eu não poder sair, começa a me dar essa coisa. E aí eu penso que eu vou morrer, porque falta de ar, a mão começa, o corpo inteiro começa, eu sinto que tá trêmulo, fraqueza, parece que eu vou desmaiar e aí é o pico, assim, não dá, não consigo. E no seu dia a dia é frequente você precisar usar elevador e acabar não usando por conta disso? Aí assim, se eu estiver exposta a uma situação, por exemplo, que seja muito alto, eu preciso ir no 10º andar, eu vou ficar ali lutando tal, no momento que venha uma coragenzinha, eu tenho que fechar o olho e ir. Senão eu enfrento tudo de escada. Quer experimentar subir de elevador? Eu tô com medo, ai meu Deus. Isso não vai dar certo. Já foi. Ai meu Deus. Tenho, minha perna agora tá. O corpo inteiro, tô com vontade de chorar. A fobia, ela é um medo exagerado, um nível de estresse muito alto, né? Que é irracional, que paralisa, e geralmente paralisa algumas áreas da vida dela, do tipo relacionamento, não consegue trabalhar, ou não consegue ter alguma ação, não consegue andar de elevador, não consegue andar de carro, não consegue andar de avião. Ela estava deixando de fazer várias coisas, ela estava mudando muitos hábitos da vida dela em função disso. Onde que me atrapalha? Quando eu preciso fazer um lazer, por exemplo, eu quero fazer uma viagem para Disney, eu não vou conseguir agora, porque eu não vou conseguir entrar no avião. Tudo que eu faço, eu fico pensando nessas coisas. Tipo, se eu vou ficar confortável no lugar. Porque se for para eu não ficar confortável, eu prefiro não ir. Os principais tratamentos que devem ser feitos é procurar um psicólogo ou um psiquiatra. Muitas vezes é importante fazer acompanhamento medicamentoso específico com o psiquiatra e também fazer uma psicoterapia. Em geral, a psicoterapia comportamental ela é bem indicada para problemas específicos de comportamento, como no caso a fobia. Então, antes da hipnose, o único tratamento que eu tentei fazer foi com a psicóloga. A gente fez uma terapia durante aproximadamente 1 ano. Tive uma pequena evolução, sim, mas não definitiva. Quando a gente trabalha atuando direto na causa do problema e usando a hipnose, ou seja, eu estou resgatando as informações que estão gravadas no subconsciente da pessoa. O subconsciente ele não sabe a diferença de um perigo real para um imaginário. Então, se numa terapia, por exemplo, eu vou tentar lidar com aquilo de uma maneira consciente, então a próxima vez que eu for entrar no elevador, eu vou respirar, eu vou interpretar aquilo de uma outra forma, que eu sei que não vai me prejudicar, isso só não é suficiente, porque tem uma emoção gravada associada a esse tipo de situação que está no subconsciente e que por mais que ela tente e ela faz realmente esse esforço, como ela fez e teve algum progresso, mas não o suficiente, ela não consegue dar conta de controlar totalmente essa emoção, porque quando vem a porta do elevador ou a cena que para o subconsciente dela é uma ameaça, é um perigo, aquela emoção já vem e ela não consegue se controlar. Hoje a hipnose é regulamentada pelo CRP, né? Ela faz parte da psicologia, ela é uma das técnicas mais antigas que existem, né? E a hipnose, ela é extremamente boa, porque na verdade a fobia ela está associada a um evento externo, a uma memória interna. De repente, um fator externo
qualquer pode desencadear aquela memória que estava guardadinha ali num arquivo, né, no inconsciente, no subconsciente, e despertar toda uma série de reações comportamentais, físicas e emocionais. Então, com o cliente em hipnose, eu peço para ela trazer a emoção que está associada ao problema dela, ao sintoma que ela sente. Com essa emoção, eu peço para ela voltar na primeira vez que a mente dela conheceu essa emoção. O fato que gerou essa fobia, na verdade, foi um fato que aconteceu na infância e que é uma coisa até simples assim, né? Meu tio me segurava para fazer cosquinhas e aí, do fato dele me segurar e eu não poder sair, eu sentia as mesmas sensações que eu tenho quando eu estou dentro do elevador ou dentro de qualquer outro lugar onde eu esteja fechada. Nesse episódio que a Janaína voltou, nesse evento que ela estava com o tio dela lá com 4 anos, fazendo cosquinha, que ela se sentiu presa, sem ar, o que acontece? A mente dela gravou aquela informação de se sentir presa, aquela sensação de não poder sair dali. Como ela gostava do tio, também tinha uma questão dela não querer decepcionar, de sair daquela situação, forçar para sair daquela situação. Então o que acontece na nossa mente? A repetição dessa mesma sensação que ela teve de se sentir presa, de não conseguir sair, vai reforçando esse primeiro evento que aconteceu aos 4 anos. E uma coisa que eu costumo falar para as pessoas é que a fobia, ela não é o indivíduo, ela não é aquela pessoa. Ela está naquele momento vivendo com aquela pessoa e atrapalhando a vida dela. Ela é passageira, ela vai passar se você procurar ajuda. Quando a Janaína foi sair, que ela foi tomar de novo o elevador para ir embora, ela ainda estava um pouco reticente de entrar de novo no elevador e se sentir confortável com aquilo, porque, claro, a nossa mente consciente e a subconsciente tem que trabalhar juntas. Conscientemente, aquilo para ela talvez ainda representasse um perigo. Então, eram situações que normalmente ela evitaria de entrar no elevador. Mas não tem mais aquela programação. Então, isso com o decorrer do tempo, ela se colocando nessas situações de uma forma que ela sabe que não tem mais nada que impeça ela de entrar num elevador e se sentir segura, então isso vai reforçando positivamente o trabalho que a gente fez hoje. Então, quando eu entrei no elevador, eu virei de costas, falei, nem vou ficar olhando a porta fechar. A Dani falou, não, olha pra porta, acabou. Aí eu virei, olhei pra porta e fui.